amados irmãos, Jesus o Senhor, sejam bem-vindos. Nós estamos felizes, mais uma reunião do livro de Apocalipse, esse livro tão maravilhoso, tão espetacular e que o Senhor tem falado conosco. Essa é a mensagem número 36, cujo título é Um Novo Nome, perdão, Um Nome Novo a qual ninguém conhece. Um nome novo a qual ninguém conhece. E essa é a mensagem número 12 da igreja em Pérgamo. Então, nós, imagino eu, se o senhor assim quiser, que vamos finalizar hoje a igreja em Pérgamo. Nós estamos no último versículo da igreja em Pérgamo. E essa é a última mensagem da igreja em Pérgamo. Se assim o senhor permitir, semana que vem nós começaremos a igreja em Tiatira. Mas então, irmãos, nós estamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Vamos ler. Mas antes eu queria sempre dizer para os irmãos dizer o que é o óbvio, né? Que essa mensagem de hoje, certamente, ela é uma continuação das todas as outras mensagens da igreja em Pérgamo. Então, é muito importante para você entender essa mensagem, que você ouça as outras mensagens, principalmente as duas últimas sobre o maná escondido, porque tem da pedrinha branca, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando, tá bom? Então vamos ver lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Como nós temos muito que compartilhar com os irmãos, vamos tentar ser mais diretos, né? Aqui fala assim, estamos lá, o último versículo da igreja em Pérgamo, que é a palavra para o vencedor. O Senhor disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, isso é demais. Nós vamos entender como é precioso isso. Tesouro, isso é um tesouro inestimável. Então, nós falamos semana passada, irmãos, que na promessa que o Senhor deu para o vencedor da igreja em Pérgamo, o Senhor prometeu duas coisas, que na verdade são a mesma coisa, ou pelo menos uma coisa resulta na outra. Então, o Senhor prometeu para a igreja em Pérgamo, o vencedor que vencesse a situação da igreja em Pérgamo, que, claro que também é o mesmo princípio para nós hoje, é a mesma situação para nós hoje, ele receberia duas coisas: o maná escondido, e falamos muito sobre o maná escondido, e uma pedrinha branca com um novo nome escrito nessa pedrinha, a qual ninguém conhece, senão aquele vencedor que recebe essa pedrinha. Então, só ele. E quem deu, é claro, óbvio, sabe que nome novo é esse. Então, o vencedor, ele sabe que nome é, porque ele recebe a pedrinha, ele sabe que nome está nessa pedrinha, e quem dá, obviamente, também sabe, não é? Que é o Senhor. Então, o Senhor dá uma pedrinha para ele com um novo nome. Na verdade, nós vamos ver e vamos entender que, na verdade, essa pedrinha não é algo que o vencedor recebe, na verdade, fisicamente na mão dele. É algo que ele se transforma. Então, nós falamos na mensagem passada que são duas coisas, mas ao mesmo tempo são uma só, porque de tanto o vencedor ter a experiência de comer o maná, que é Cristo, de se alimentar de Cristo, ele se transforma numa pedra. E essa pedra tem um novo nome. E esse novo nome quer dizer que, em outras palavras, essa pessoa, esse vencedor, ele foi transformado. Porque toda vez na Bíblia que alguém recebe um novo nome, indica que houve uma transformação na pessoa que recebeu aquele novo nome. Então, que novo nome é esse? A mensagem de hoje baseia-se em duas coisas, nós vamos falar sobre esse novo nome, que está escrito na pedrinha, e um fator muito importante, que não é só um novo nome, é um nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E, obviamente, o Senhor que dá. Então, o princípio é que quanto mais nós comemos o Senhor como maná escondido, não é um maná público, não é um maná que todos estão comendo, é algo escondido. É algo que a pessoa, que aquele cristão, que aquele irmão, aquela irmã, ele busca diante do Senhor ter raízes com Deus, ter experiências profundas com Deus, experiências íntimas, só Ele e o Senhor. É experiência de raízes, ele vai diante do Senhor, ele tem uma vida oculta diante de Deus.
uma vida secreta, ele com o Senhor com ele, o cristão, ou o irmão ou a irmã, tem uma experiência secreta de tanto comer o Senhor secretamente, como maná escondido. Por que o maná escondido? Porque ele era escondido. Esse maná não era um maná público que caiu. Nós falamos sobre isso, falamos sobre a questão do maná, não se recorde, e também falamos da questão dele ser escondido. Isso quer dizer que para você ter acesso a esse maná escondido, ele não estava caindo lá no deserto. A pessoa tinha que sair do deserto, entrar no ato exterior, atravessar o ato exterior, atravessar o santo lugar, atravessar os santos santos, entrar e para atravessar isso havia várias camadas de cortina, né? Estou falando do Velho Testamento, como princípio até chegar no maná escondido. Aí você tinha que chegar na arca, tirar a tampa da arca, que é o propiciatório, encontrar lá dentro a urna, tirar a tampa da urna, aí pronto, você encontraria o maná escondido. Por isso que chama escondido, ele estava bem escondido. Ou seja, isso quer dizer, traduz para nós hoje, traduz como uma experiência de busca ao Senhor perseverante, intensa e secreta. Por isso chama maná escondido. E de tanto a pessoa, o cristão, o irmão e a irmã comer Cristo dessa maneira, ter uma vida secreta com o Senhor, ele então se transforma numa pedra. Nós falamos na mensagem passada sobre a pedra. Você se recorda que a pedra indica uma transformação. Eu não vou citar a mensagem passada inteira, porque não é o caso aqui. Mas você se recorda que nós falamos que o homem foi criado como barro, não pedra. E o Senhor não utiliza o barro na edificação da sua igreja. Claro, nós não estamos falando de barro físico, nós falamos de todas as coisas que nós estamos falando aqui, são um caráter espiritual simbólico. O barro simboliza coisas que vêm do velho homem, da natureza, do velho eu, coisas naturais. O Senhor não usa as coisas naturais para edificar a sua igreja. Para que o Senhor use um homem, ele precisa passar, eu digo o homem, o ser humano, ele precisa passar pela experiência de transformação. Ele precisa ser transformado numa pedra. E a pedra, na Bíblia, sempre é utilizada por Deus para edificação. Então, a pedra indica que o comer de Cristo escondido gerou uma transformação e gerou uma pedra. E nessa pedra tem um nome também. Então, esse nome, amado irmão e amada irmã, esse nome é um nome também escondido. Primeiro, esse nome indica que houve uma transformação. A própria pedra em si, acabei de explicar, também indica uma transformação, porque nós não fomos criados como pedra, fomos criados como barro. E esse vencedor agora é uma pedra, ou seja, ele come de Cristo escondidamente, de forma secreta, íntima, profunda, intensa, e isso produz na vida dele uma transformação para a edificação, pedra para a edificação. Ele, de tanto comer de Cristo, ele se preocupa com os irmãos, ele se preocupa com a igreja, ele luta pela igreja, ele dorme pensando na igreja, ele acorda pensando na igreja, ele vive intensamente o viver da igreja, ele ama as reuniões da igreja, ele ama estar com os irmãos, mas ao mesmo tempo ele tem uma experiência secreta diante do Senhor do maná escondido. O que ele tem secreto, na verdade, é muito mais profundo do que ele tem público. O que ele tem secreto é muito mais intenso, são as raízes, do que ele tem publicamente. E o fato de ter o nome recebe um novo nome. Por que novo nome? A Bíblia não fala, o Senhor não falou que daria para o vencedor um nome. O Senhor falou que daria um novo nome. Novo nome. Quando fala novo nome, quer dizer que ele foi transformado. Ele saiu de um nome velho para um nome novo. A pedra, ela tem um novo nome. Uma pedrinha com um novo nome, tá? Pedrinha escrita um nome novo. Ou seja, a pedrinha foi transformada e o novo nome também indica a transformação. E essa transformação é decorrente da experiência que ele teve com o Senhor. E por que fala o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe? Porque é uma experiência tão íntima que só aquele que tem essa experiência que sabe que novo nome é esse. O Senhor, que, claro, o Senhor sabe, exceto quando fala ninguém, claro que exclui o Senhor, porque é o Senhor que está dando esse novo nome. Como o Senhor que deu o novo nome, obviamente o Senhor sabe que novo nome é esse, certo?
Então o Senhor deu um novo nome para ele, para o vencedor, e esse novo nome quer dizer que ele teve uma experiência tão profunda, tão íntima, tão individual, secreta, profunda com o Senhor, que só ele, o vencedor, e o Senhor sabe que transformação que eles passaram, que ele e o Senhor juntos passaram. É uma experiência individual. Isso o Senhor está falando que vai dar para um vencedor. Isso é um prêmio, irmão. Irmão, as coisas secretas são recompensas, prêmios para o Senhor, são coisas preciosas. Você não pega as coisas secretas e expõe publicamente. Se nós pegamos coisas preciosas, pusermos publicamente, corremos o risco de sermos atacados. Se eu tenho um cofre na minha casa, e na minha casa eu guardo coisas preciosas, que para mim tem muito valor, um relógio, uma joia, um montante de dinheiro, por que eu guardo dentro de um cofre? Não é só porque eu quero que esteja protegido, para que ninguém tenha acesso. Claro que isso também, mas também é um fator de proteção de secreto. Quem tem um cofre nem sabe, nem quer que as pessoas saibam que ele tem, nem quer que saiba que tem lá dentro. Por quê? Porque ele sabe que se ele expor o que é precioso publicamente, vai sofrer ataque de roubo, vai sofrer dano. As coisas preciosas não se expõem publicamente. Por isso, ninguém conhece isso a não ser quem recebeu, que é o vencedor, e quem deu, que é o Senhor. São coisas secretas. Irmãos e irmãs, então é isso que nós vamos falar hoje. O vencedor, eu quero que vocês observem aqui, eu estou iniciando a mensagem, mas eu quero que vocês observem que na recompensa que o Senhor deu para os vencedores, ao vencedor da igreja em Pérgamo, que vale para todos nós, é uma questão de comer para gerar transformação, mas não é um comer público, é um comer escondido, é um maná escondido que gera uma transformação secreta com um nome que ninguém conhece. Ou seja, o vencedor, ele aprendeu, gravem isso, irmãos, ele aprendeu o valor das coisas ocultas e secretas diante de Deus. Ele sabe o valor disso. Ele passou por experiências tão profundas e marcantes que produziu uma transformação, um novo nome na vida dele, que ele guarda a preciosidade entre ele e o Senhor. Isso é uma recompensa. Essa recompensa é algo secreto entre o pai e o filho, entre o Senhor e o seu servo, entre o cristão e o seu Deus. Isso é secreto. Vocês se recordam, amados irmãos, que no contexto da igreja em Pérgamo, ela tornou-se mundana e pública. Tudo na igreja em Pérgamo era público. Foi quando a igreja se uniu ao mundo. Ao se unir ao mundo, ela pegou todas as coisas preciosas que havia na igreja e deu para o mundo, expôs para o mundo. E o mundo invadiu a igreja, e a igreja abraçou e amou o mundo. De tal maneira que igreja e mundo virou uma coisa só. Ou seja, tudo agora virou público. A igreja saiu da fase de Esmirna secreta que reunia. Lembra que eu falei para vocês as primeiras mensagens? Que eles reuniam secretamente nas catacumbas, nas perseguições, reuniam de forma secreta. Eu até falei para vocês que eu e o Renato tivemos nas catacumbas em Roma, que descemos metros e metros embaixo da terra para ver onde eles se reuniam. E eles saíram porque eles eram perseguidos, então eles reuniam-se de forma secreta. E aí, quando Constantino falou assim: não, podem sair das tumbas, tá tudo tranquilo agora, acabou a perseguição, fiquem em paz, agora nós vamos dar mãos dadas, o mundo vai dar as mãos para a igreja. Estamos estendendo as mãos, sejam bem-vindos, igreja, ao mundo. E ele baixou um decreto dizendo que todo o Império Romano agora era cristão. Daquele momento em diante, a igreja saiu das catacumbas, passou a ser pública, e os tesouros da igreja passaram a ser públicos. E isso causou uma destruição terrível. Para vencer isso, se eu falo assim, você quer vencer as coisas públicas, então o vencedor de cada igreja, amado irmão, das 7 cartas, Apocalipse, o vencedor de cada igreja, ele vence a situação degradada daquela igreja. Quando ele consegue vencer o que está degradado naquela igreja, ele torna-se um vencedor. Sempre o vencedor, quando o Senhor fala ao vencedor de cada igreja, é vencer o que está de errado e degradado naquela igreja. No caso da igreja de Pérgamo, o vencedor, ele vence o mundanismo
ele vence as coisas do mundo, ele vence a perda da edificação, porque quando o mundo entrou, a igreja passou a comer o quê? Deixou de comer o maná, começou a comer o mundo. O alimento da igreja era o mundo, as coisas do mundo, o que o mundo praticava. E com isso, a edificação foi por água abaixo, desapareceu, não tinha pedrinha nenhuma mais, não tinha edificação nenhuma mais. Então, não havia maná e não havia edificação, mas um grupo ali no meio decidiu ser um vencedor, vencer aquela situação degradada. Ele decidiu fazer o quê? Comer Cristo e edificar a igreja. Isso de forma não pública, mas secreta. Voltou para as preciosidades. Por isso, amados irmãos, eu queria dizer para os irmãos não se esquecerem. Quando Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, que os materiais que podem ser usados para edificação, não que podem no sentido de permissão, mas que são usados para edificação, são 6 tipos de materiais. Primeiro é madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha, muitos usam para edificar a igreja. Mas madeira e feno e palha é algo público que você encontra em tudo quanto é lugar. Está na natureza. Sai aí na sua cidade, dá uma voltinha no seu quarteirão, você vai encontrar madeira, árvore. Se você for por qualquer capim, você vai encontrar feno. Palha, ixi, palha tem de muito. E palha faz volume. Palha é algo que dá um volume muito monstruoso. Não tem peso nenhum, mas tem um volume imenso. Você pode ver uma montanha de palha a quilômetros. Então, madeira feno e palha, que os cristãos querem usar para edificar a igreja, isso é público. Mas existem outros 3 tipos de materiais que o Senhor, esses sim, deveriam ser usados para edificação, que é a intenção de Deus, que é prata, ouro, na sequência, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas não é público, é secreto. É algo precioso. O que é precioso não está exposto à natureza. Se nós queremos ouro, tem que cavar muito. Se nós queremos prata, tem que se cavar muito. Se nós queremos pedra preciosa, tem que se cavar muito. Esses 3 tipos de elementos estão nas profundezas, porque é onde sofreu transformação, onde houve muita pressão, fogo, secreto. E quem adquire esses materiais também os usa de forma secreta, porque ninguém está expondo ouro, prata, pedras preciosas aí, porque senão vai receber ataque do inimigo. Então, amados irmãos, entender esse princípio, vamos falar a questão do nome, no nome primeiro, o nome como transformação. Depois vamos falar do princípio do secreto mais ainda, tá? Agora eu falei de forma geral, agora eu vou falar de forma específica. Agora eu vou detalhar os pontos, tá bom? E desfrutar cada pontinho, vamos comer cada pontinho. Vamos falar do novo nome. Puxa, irmão, como eu desfruto essa mensagem de hoje. Se vocês soubessem o quanto ela é preciosa para mim. Um novo nome. Vamos lá, Gênesis 17. Vamos começar lá no início da Bíblia, né? Como a gente sempre faz, a gente tenta circular a Bíblia do início ao fim, claro, pegando pontos como exemplo, né? Gênesis capítulo 17 conta a história da primeira transformação de uma pessoa que passou por um novo nome. Essa pessoa era Abrão. E eu quero que vocês observem todos os exemplos que eu vou citar para os irmãos aqui, de nomes transformados, que na grande maioria desses exemplos, são experiências de homens com Deus, entre eles e Deus somente. Eram experiências secretas, únicas, entre ele e Deus. Como se só ele e Deus soubessem. Não quer dizer necessariamente, que nos exemplos que eu vou dar, que quando eles tiveram essa experiência, eles estavam sozinhos, não. Muitos, a maioria, estavam sozinhos. Era só entre eles e Deus. Mas havia também alguns exemplos, vocês vão ver, que eles não estavam sozinhos. Porém, a experiência foi secreta entre eles e Deus. Ainda que houvesse outros junto com eles, o Senhor falou diretamente para ele, para aquela pessoa. É algo que marcou ele, não marca o outro, não marca o da esquerda, não marca o da direita, marca ele, porque é algo que ninguém conhece o novo nome que ele recebe, a não ser quem recebe e quem dá. Irmão, essa experiência de transformação que Deus está produzindo em nós hoje, saibam, isso é o Senhor nos dando uma recompensa por reino milenar. Isso será marcado por toda a eternidade. Nunca mais seremos o velho nome. Para sempre seremos o novo nome. Porque esse novo nome está numa pedra, e pedra é algo inabalável. Esse novo nome que o Senhor dá para o vencedor não está sobre uma areia,
não está marcado num papel, está gravado numa pedra. É algo intrínseco, é profundo, marcou lá no fundo do seu ser. É em pedra que está sendo gravado. Não é na areia que o tempo apaga, é numa pedra. E essa pedra é usada por toda a eternidade. Se você olhar a Nova Jerusalém, os fundamentos da cidade de Nova Jerusalém são pedras preciosas, que são os apóstolos e cada um de nós. Quando chegar lá no final de Apocalipse, assim, se eu permitir, nós vamos desfrutar disso. São pedras marcadas com cores e nomes. Essas experiências de transformação hoje, irmãos, têm valor eterno. E são presentes, recompensas que o Senhor está dando para cada um de nós como um vencedor. Você venceu, Gustavo. Você deixou de ser o velho Gustavo, agora tem um novo nome. Você não é mais o mesmo. Então vamos lá, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Antes da gente ler Gênesis 17, eu quero que vocês não se esqueçam o contexto aqui. O contexto é que em Gênesis 16, ele era Abrão. Abrão tinha feito algo terrível. Abrão, é, em Gênesis 15, vamos voltar um pouquinho antes. Gênesis 15, o Senhor aparece para Abrão. Abrão e Sarai eram estéreis, não podiam ter filhos. Abrão e Sarai queriam ter descendência. O Senhor havia prometido que eles teriam descendência, não é? O Senhor já tinha feito essa promessa para Abrão, né? E aí, Deus, em Gênesis 15, só aparece para ele e reforça essa promessa, essa aliança dessa descendência. Porém, Abrão, porque ainda não havia se transformado, ele era Abrão, ele achou que essa descendência ia ser resultado, primeiro, de algo que ele tinha. Quem ele tinha na época? Ele tinha um servo chamado Eliezer. Então, fala aqui, em Gênesis capítulo 15, olha o versículo Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, ele ainda era Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Olha a promessa da recompensa. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O herdeiro da minha casa é o que eu tenho. Eu tenho um servo chamado Eliezer. Ele é o que eu tenho. A descendência será o que eu tenho. Interessante, quando o Senhor falou para ele que ia dar um grande galardão, a resposta de Abraão foi interessante também, porque ele falou assim: Senhor Deus, que me haverá de dar? Ele não pensou em possessão física, ele não pensou em riquezas, ele não pensou em gado, ele não pensou em coisas dessa terra, ele pensou numa descendência. Ele parece que ele sabia, ele sentia que o galardão é a descendência. Irmão, grave isso. O nosso galardão é a descendência. É o que nós vamos gerar em Cristo. É o que nós estamos produzindo para o Senhor. É o Cristo que está sendo produzido em nós, e através de nós e por meio de nós. Quando geramos Cristo em nós, isso é a descendência. Quando geramos Cristo nas pessoas, por pregar o Evangelho, por edificar a igreja, isso é a descendência. Quando geramos Cristo nos nossos filhos, isso é descendência, nossos pais é descendência. Isso que é a riqueza. Isso é que galardão. Mas Abraão achou que a descendência era através do que ele tinha. A descendência não é do que nós temos naturalmente. Ah, eu tenho habilidade, isso vai ser descendência. Não. Eu tenho um servo, Eliezer, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Não, nada disso pode ser dado por Deus. Aí o Senhor falou para ele assim, 3, aí Abraão continuou, disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. O Senhor responde logo esse tipo de resposta natural, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Gerado de ti. Muito bem. Aí, quando chega no capítulo 16, acontece algo gravíssimo, você já sabe, né? Abrão, ele ouviu a sua esposa Sarai, e para que ele gerasse a descendência com uma. Amém, amados irmãos, houve um ataque do inimigo, né? Mas vamos continuar.
Muito bem. Então, Abrão, ele ouviu o conselho terrível da sua esposa Sarai, e ele então gerou um descendente de si próprio, da sua carne. Mas não é da nossa carne que vai ser gerada a descendência, não é do que nós temos, um servo, não é que eu tenho, nem do que eu posso ser gerado de mim mesmo, dos meus esforços na carne. Não é do que eu possuo e não é dos meus esforços na carne. É o que o Senhor faz, é da transformação, é do que o Senhor produz que gera descendência. Irmãos, não é quanto nós esforçamos para edificar a igreja, ou quanto nós esforçamos para ser uma pessoa diferente, ou não é o que eu tenho de conhecimento do meu servo Eliezer, ou não é dos meus esforços em si. É verdade que o reino é tomado por esforço, mas não é o esforço da carne. A carne para nada aproveita. Ela não pode produzir nada. Tem que ser algo que eu permita que o Senhor produza em mim. É a graça de Deus trabalhando em mim, é através da graça. E aí, porque Abraão cometeu esse grave erro de usar sua carne, nós sabemos que Abraão perdeu a presença de Deus por 13 anos. Então, vamos ver lá. Gênesis 16 termina assim no versículo 16. Gênesis 16, 16. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aí começa Gênesis 17. Vamos lá. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Opa, peraí. Gênesis 16 terminou com Abrão com 86 anos. Gênesis 17, logo o versículo seguinte, já vem falando que Abraão está com 99. Ora, o que aconteceu entre os 86 anos de idade e os 99 anos? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu aqui. 86 ele tinha, certo? E aí aparece agora ele com 99. 13 anos depois, a Bíblia está em silêncio. 13 anos sem citar nenhuma experiência de Abraão com Deus. Isso porque ele usou a sua carne. Mas vamos lá, vamos continuar. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ser perfeito. Ou seja, Abraão, o que vai produzir a descendência em você não é o que você tem, não é do esforço da sua carne, é a minha presença. Viva na minha presença, como maná escondido. Aí olha que rico, irmão. Versículo 2: Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Olha que coisa rica. Olha como a Bíblia usa. Olha os termos que a Bíblia usa. Farei uma aliança não é entre ti e mim. Farei uma aliança entre mim e ti. Aliança partia de Deus. Por isso começa com Deus. Entre mim, começa comigo e vai para ti. Aqui não é só uma maneira de falar. Depois você fala assim, entre ti e mim, ou entre mim e ti, mas não é só uma maneira de falar, tem um princípio. Aliança, o que Deus produz em nossa aliança, vem de Deus. Começa em Deus e estende-se para nós. De mim é eu que farei isso. Por isso, a aliança é chamada aliança do Senhor, não nossa aliança. Olha que interessante, quer ver? Ó? Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, quanto a mim será contigo a minha aliança. Se a aliança era entre Abraão, entre Deus e Abraão, Abraão e Deus podia chamar a aliança dessa aliança de nossa aliança, já que é entre duas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma aliança com a Renata. Olha, se eu tenho uma aliança com a Renata, é minha aliança, é nossa aliança, minha e da Renata. Aí eu posso usar o termo nossa, porque pertence a mim e a ela. Mas aqui o Senhor era entre Deus e Abraão, mas o Senhor não disse que era a nossa aliança, era a minha aliança, a aliança de Deus, porque parte de Deus, vai de Deus, é Ele que faz todas as coisas. Deus só precisa que o homem permita ser trabalhado por Deus. É entre mim e ti, é a minha aliança. Aí ele continua: serás pai de numerosas nações. Abraão Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por par de numerosas nações te constituí.
Far-te-ei fecundo extraordinariamente. É o Senhor que nos faz fecundos extraordinariamente. Não é os meus esforços, não é o que eu tenho, é Ele que faz. É o Senhor falando assim: eu vou fazer isso em você. Você vai produzir muito fruto para mim. De ti farei nações e reis poderão de ti. Reis. Irmãos, que coisa maravilhosa. Oxalá que Deus trabalhe em mim e você, e de nós produza muitos vencedores que vão reinar com o Senhor. Que saia reis de mim e você. Que oxalá que o seu filho seja um rei que vai reinar no reino milenar. Oxalá o irmão ou a irmã que você pregou o evangelho seja um rei que vai reinar no reino milenar. Que reis possam proceder de nós. Estabelecerei a minha aliança. Olha como o Senhor diz claro que a aliança é do Senhor. Não é nossa, é do Senhor. Entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua que Deus faz é eterna. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, seria o seu Deus. Então, o Senhor aqui houve uma experiência tão profunda com Abraão nesse momento, e ele estava só entre ele e Deus, secretamente, que nessa hora secreta entre ele e Deus, o Senhor produziu algo profundo, secreto, e mudou o nome dele. Agora Deus estava produzindo a edificação, uma pedra com o nome. Porque agora Abraão ia produzir numerosas multidões, ia ter edificação. Agora, o que é tão rico essa mudança de nome, vamos para o versículo 5. Abrão já não será teu nome. Você sabe o que significa Abrão? Abrão quer dizer pai exaltado. E aí, é como se eu estivesse dizendo assim: agora você não vai ser mais um pai exaltado. E sim, Abraão, quer dizer pai de multidões. Irmão, o que eu e você queremos ser? Pessoas exaltadas ou pessoas de multidões? Qual é o seu, qual é o nosso objetivo na vida cristã? Sermos exaltados pelos irmãos? Sermos exaltados pelas pessoas? Deus não precisa de Abraão para exaltar. Deus precisa de Abraão, pai de numerosas multidões. Deus precisa de pessoas que gerem frutos, não que está em busca de exaltação. O Senhor não quer o nosso eu. O eu é que se exalta. O Senhor quer Cristo. Lembra-se que o Senhor falou lá para Gálatas? Eu não precisa abrir nada, eu vou abrir para vocês por causa do tempo. Vocês se lembram o que o Senhor falou em Gálatas, o que Paulo falou, o Senhor através de Paulo, em Gálatas 2:22, 2:20, perdão? O Senhor falou assim: logo, já não sou eu quem vive, não é o eu, não é o Paulo exaltado, não é o Abrão, mas Cristo vive em mim, é o Pai de numerosas multidões, é o Abraão. E esse viver que agora tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim. Irmãos, o que o Senhor quer não é um cristão exaltado. Ele não quer o nosso eu. Ele quer o Cristo que produz multidões, frutos. Ou seja, não é o eu, é Cristo. O que Paulo está falando aqui é que não é o eu. Ó, versículo 19, ele fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri. O eu morreu. E quem está vivendo agora? Versículo 20 fala: não sou eu quem vive, mas Cristo. Agora morreu o eu, está vivendo Cristo. Isso é transformação, um novo nome. Agora não é Abraão, pai exaltado, agora é Abraão, pai de numerosas multidões. O Abraão morreu. Quem agora tem um novo nome é Abraão. E isso é eterno. Abraão é eterno. Abraão, como pai de numerosas multidões, tem aliança perpétua. O Senhor não prometeu para Abraão algo perpétuo enquanto ele era Abraão, pai exaltado, mas enquanto tornou-se Abraão, pai de numerosas multidões. Isso tem valor perpétuo. Vamos pegar outro exemplo aqui. Isso é questão da graça. O que o Senhor quer é Cristo agindo em nós, não nós mesmos. 1 Coríntios 15:10. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 15:10. Paulo fala assim: mas pela graça de Deus, aqui é que a graça faz. Olha o que a graça faz. Não é o que Paulo faz, é a graça. Pela graça de Deus, sou o que sou.
e a sua graça me foi concedida, não foi comprada, concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Aí fala, mas então Paulo falando que ele trabalhou. Aí fala, todavia, não é o eu trabalhando, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, o que tem valor é o que a graça de Deus comigo está fazendo. O que tem valor é o que eu sou pela graça, não o que eu sou por nascimento. O que eu sou pelo nascimento é muito comum, é madeira, feno e palha. Mas o que eu sou pelo nascimento é escrito na areia, isso vai desaparecer. Mas o que eu me tornei pela graça é o que tem valor eterno. E o que eu me tornei pelo trabalhar da graça em mim, que não foi vã, mas ela foi eficaz, é que torna-se algo escrito na pedra, eterno. É um nome, novo nome na pedrinha. Não será apagado nunca mais. Vamos pegar outro exemplo agora. Vamos pegar o próprio exemplo de Sarai, né? Olha o versículo, voltando para Gênesis 17:15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. A bênção vem de Deus. E ela, depois que eu abençoo, estou falando assim, depois que eu abençoar ela, ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Presta atenção como a Bíblia fala, irmão, só você perde a riqueza da palavra de Deus. Vamos voltar para o versículo 16. Olha com calma. Primeiro vamos entender. Quando o Senhor mudou o nome de Sarai para Sara, o que quer dizer tal coisa? Transformação. Agora, o que quer dizer a palavra Sarai? Sarai quer dizer minha princesa. E o que quer dizer Sara? Sara quer dizer princesa. Princesa. Peraí. Então, qual a diferença entre minha princesa e princesa? Quando fala minha princesa, Sarai, quer dizer minha princesa, é algo restrito, muito fechado, muito exclusivista. É só minha. Ou seja, é algo pertencente a só ela. Mas quando o Senhor mudou o nome dela de minha princesa para princesa, olha só. Quando mudou o nome dela para princesa, deixa eu abrir aqui, irmãos verem. O Senhor alargou o ser dela. O Senhor tirou minha, ficou só princesa. Então houve um alargamento da pessoa dela. Então, amados irmãos, isso quer dizer que o Senhor agora estava tirando toda a estreiteza, todo o coração fechado de mim, é só meu. O velho homem é assim. O velho homem é meu, minha princesa é meu. Não, isso é só meu, só meu, só meu. Aí o Senhor tira isso, tira o meu e fica só princesa. Porque agora o Senhor estava abrindo o coração dela profundamente. Olha como é que a Bíblia fala. Agora presta atenção no versículo 16. Presta atenção, por favor. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela, olha agora, e ela se tornará nações. Como assim? Ela se tornará? Aquilo falou que o Senhor vai. Dela sairá nações. Você não falou que dela sairá nações. Olha quando o Senhor falou para Abraão, no versículo 6, você falou assim: e reis procederão de ti. Os reis saem, procedem de Abraão. Então, de Abraão, os reis procedem. Mas de Sara, ela se torna nações. Entenderam a diferença? Uma coisa é sair de mim, outra coisa é eu me tornar. Quando a Bíblia falou assim no versículo 16, e ela se tornará nações, ela transformou-se, ela se tornará, se transformará em nações. Tirou minha princesa, virou princesa, ou seja, alargou ela, se transformou em algo que é nações. Irmão, o velho homem sempre é estreito, o velho homem sempre é possessivo, o velho homem sempre é egoísta. Quando o Senhor trabalhar o nosso ser,
nós nos tornaremos alargados e multidões. Nós nos tornaremos multidões. Não está entendendo? Ou seja, nosso ser vai produzir multidões. Nós nos tornaremos essas multidões. Nosso coração é alargado brutalmente. Isso quer dizer transformação. Isso é algo maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver outro exemplo. Nós já falamos muito desse exemplo aqui. E é Jacó. Eu nem vou gastar muito tempo com ele, nós já falamos muito sobre ele. Jacó, em Gênesis 32, quando Jacó foi mudado o nome dele, ele estava numa luta com Deus individualmente, secretamente. Até agora, todas as experiências de mudança de nome foram secretas. De Abraão foi secreta, de Sarai foi secreta e de Jacó também foi secreta. Olha só. Olha no versículo Gênesis 32, versículo 24. 23. Tomou-os. Vamos ler o 22. Levantou-se naquela mesma noite, Jacó levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Tá vendo? É algo secreto. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. A bênção está na transformação. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Como é que você se conhece? Respondeu Jacó. O que Jacó quer dizer? Suplantador, enganador. É como se o senhor perguntasse assim para ele: como é que você se chama? Como é que você reconhece a si próprio? Como é que você, quando pensa em você, o que você entende de você? Aí Jacó respondeu: eu me entendo como um enganador que enganou todo mundo, que enganou o pai, que enganou o irmão, está querendo enganar todo mundo, que vive de enganar. Eu sou um enganador, um suplantador. Mas eu não quero ser assim. Aí o senhor falou assim: então disse, já não te chamarás assim, Jacó. Você não vai te chamar mais de enganador mais não. E sim, Israel. Não é agora o que os outros te chamarão, é o que você vai chamar. Você agora foi transformado. Os outros, não é que os outros vão te chamar de Israel, você vai chamar de Israel. Agora é um novo nome que só eu e você conhecemos. Não é o que os outros vão conhecer, não é o que os outros vão te chamar, é o que você te chamará. Só eu e você sabemos isso. Você é um Israel. E o que Israel quer dizer? Príncipe de Deus. Ou também aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Agora, de enganador, ele tinha Deus no seu nome, Deus no seu ser. O sufixo El quer dizer Deus. El, de Israel, El em hebraico é Deus. Por isso que vem Daniel, Ezequiel. Tudo que tem El Shaddai. El é o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Então, tudo que é El em hebraico é Deus. Então, Israel quer dizer príncipe de Deus ou aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então, irmãos, agora ele foi mudado. Agora ele era transformado. Agora ele é outra pessoa. Agora ele é o Israel. Que mudança maravilhosa. Isso foi algo secreto. Eu não vou gastar tempo aqui, porque eu já falei muito para você sobre Israel, Jacó. Vamos para outro agora exemplo. Vamos pular para o Novo Testamento, das mudanças de nome. Essa aqui também já falei para vocês, mas é maravilhosa. Vamos para João 1,42. Quero que vocês abram aí a Bíblia. Não percam essa oportunidade de você ganhar olhando para a Bíblia, não. Se você não olhar, você não entende. Aqui a experiência agora é de Pedro. Vamos ver a experiência de Pedro? Que transformação. Ele é um excelente exemplo de Pedrinho com novo nome, né? Aqui em João capítulo 1 foi quando Cefas, né? Quando Simão, na verdade, Pedro, antes de tornar-se Pedro, o nome dele era Simão. O nome de Pedro de nascimento era Simão. Ele nasceu sendo chamado de Simão. O nome de nascimento era Simão. Então ele era o Simão. Então aqui foi quando Simão foi apresentado para o Senhor, quando ele conheceu o Senhor Jesus. Aí André, o seu irmão, levou ele até o Senhor. Então, versículo 41. Versículo 40, João 1,40. Era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo.
e o levou a Jesus. Agora, presta atenção agora, irmãos. Olhando Jesus para ele. Agora entrou algo aqui. Simão não estava só na presença do Senhor. Simão agora estava não só na presença, mas o Senhor estava olhando para ele. Havia um olhar. Aqui nessa experiência, é verdade que Simão não estava sozinho, estava com o irmão dele aqui junto. Mas, mesmo que houvesse alguém junto, essa experiência era algo secreto, individual, entre Simão e ele, e o Senhor. Porque o Senhor não estava olhando para Simão e para André. O Senhor estava olhando para Simão. Quando há o olhar do Senhor, na presença do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, você busca o olhar do Senhor, é algo muito secreto. Na presença do Senhor, quando o Senhor olha para nós, Ele não está olhando para o irmão do seu lado ou para a irmã do seu lado, não. Está olhando somente para mim e para você. O olhar do Senhor é individual, penetrante. E quando Ele olha para nós, nós vimos isso em Apocalipse capítulo 1, quando João viu o Cristo glorioso, o olhar do Senhor é como chamas de fogo. Ele se transfunde, ele se infunde para dentro de nós. Aí ele falou assim, olhando Jesus para ele, disse, olha o que o Senhor falou para ele, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, e quer dizer Pedro. Agora preste atenção, aqui houve uma transformação. Porém, a transformação não é de um dia para o outro. Porque olha como é que você falou assim, presta bem atenção. Olha o tempo dos verbos. Tu és Simão. Quando você falou tu és Simão, você falou assim, olha, o que você é Simão. E você ainda continua sendo Simão. Tu és é presente. Você é Simão, filho de João. Mas vai acontecer no futuro muito próximo que você será chamado de Cefas. Você não é Cefas ainda, mas você vai se tornar um dia Cefas. Serás, no plural. Você ainda é o Simão, mas vai chegar um dia que você não será mais Simão. Você será Cefas, que quer dizer Pedro. Nesse momento, quando você encontra o Senhor, começa a trabalhar, quando o Senhor olha para nós, começa a trabalhar do Senhor em nós, para transformar em nós essa pedrinha com um novo nome que ninguém conhece. Só que isso não é do dia para a noite. Ele ainda não havia se transformado em pedra. Ele seria no futuro uma pedra. Aqui o Senhor falou que ele ainda era Simão. Mas o Senhor só profetizou que ia acontecer. Você é Simão, mas calma, no futuro você não será mais Simão, você será uma pedra. Quando você falou Cefas, Cefas quer dizer pedra. Só que Cefas é em aramaico. Cefas quer dizer pedra em aramaico. E Pedro quer dizer pedra em grego. É a mesma coisa, porque a língua que o Senhor usava naquela época era o aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas a língua que o Senhor falava era o aramaico. Então, o Senhor falou para Pedro assim: olha, em aramaico, você vai ser uma pedra, com Cefas. Mas, como a Bíblia foi escrita em grego, aí em grego é pedra. Tá bom? Mas é a mesma coisa. Cefas e Pedro é a mesma coisa. Que é diferente de Simão. Simão é o ser natural dele. Então, aqui, o Senhor falou que um dia ele seria Simão. Perdão, seria Cefas, pedra, Pedro. Mas aqui ele ainda era Simão. Agora, vamos ver quando. Olha a mudança, quer ver? Vamos para Mateus 16. Falamos muito também sobre Mateus 16 nas mensagens anteriores. Mas olha a mudança no tempo verbal. Preste atenção, irmãos. A mudança. Mateus 16, no versículo 13. O Senhor falou assim. Isso aqui foi tempos depois, lá na frente. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: um dizem João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Que eu sou? Que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Quando o Senhor falou Simão Pedro, eu falei para vocês isso. É que ele estava no processo de transformação ainda. Por um lado, ele ainda era um pouco de Simão, e por um lado, ele estava começando a transformar um pouco de Pedro ainda. Mas olha o que o Senhor fala para ele. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Jonas,
Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Agora, presta atenção agora. Também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. Aqui já não é mais tu serás Pedro. Aqui agora é tu és Pedro. Lá em João capítulo 1, o Senhor falou assim: tu és Simão, mas você vai ser um dia Pedro. Agora aqui já não é mais Simão, agora ele transformou-se em Pedro. Tu és Pedro, tu não é Simão mais. Simão, agora de hoje em diante você virou Pedro. Agora você é Pedro mesmo, foi transformado. Recebeu um novo nome com a pedrinha, uma pedrinha com um novo nome. É uma pedra com um nome novo, transformação. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, tá vendo? Aqui Pedro também não estava sozinho, fisicamente falando, estava com os discípulos, mas a experiência é entre ele e Deus. Entre eles será algo profundo e secreto. Tão profundo e secreto, apesar dos outros terem visto, que foi só Pedro que citou essa experiência nas suas cartas. Paulo não citou essa experiência nas suas cartas falando sobre Pedro. No livro de Atos, não cita essa experiência no livro de Atos. Mas quando Pedro escreveu as suas cartas, as epístolas, Pedro citou essa experiência, dizendo assim, que o Senhor nos fez pedras vivas. Tá vendo, irmão? É algo marcante, é algo secreto, que ninguém conhece, só entre aquele que recebe e quem dá, que é o Senhor. Agora vamos pegar um outro exemplo maravilhoso. Vamos pegar um exemplo mais para frente, que vieram depois de Pedro. Agora, exemplo de Saulo. Ah, sim, esse que eu quero que vocês me acompanhem também. Vamos lá. Vamos pegar a Atos 22. Atos 22. Para as mãos abrirem, eu quero que nos acompanhem. Atos 22. Atos 22 fala assim. Irmãos conhecem muito essa história também, por isso eu vou ser mais rápido. Olha como era o Saulo. Atos 22, versículo 1. Ele conta a história dele. Atos 22, 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Agora, aqui é Paulo escrevendo o Saulo. A propósito, você sabe o que quer dizer a palavra Saulo? Você vai dizer com certeza, Saulo quer dizer o grande. Tá certo. Mas, literalmente, não é isso. Literalmente, a palavra Saulo quer dizer desejado. Que o sentido pode ser de grande, mas o sentido literal de Saulo é desejado. O desejado. E a palavra Paulo, que o Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo. E a palavra Paulo? Paulo quer dizer o quê? O pequeno. Aí sim, Paulo literalmente quer dizer o pequeno. Então, Paulo saiu de o desejado para o pequeno. Irmão, mais uma vez, o que é que nós queremos ser? Aquele irmão desejado, que todo mundo deseja. Aquele irmão que todo mundo deseja ter junto conosco. Ah, eu quero aquele irmão para estar junto comigo. Aí seria tão bom se aquele irmão estivesse aqui, aí você fica todo, puxa, eu sou o desejado, eu sou o Saulo, ou eu quero ser o pequeno. Deus não pode usar o Saulo na edificação. Deus não pode usar o desejado, assim como Deus não podia usar Abrão, pai exaltado. O que Deus usa é Abraão, pai de multidões. O que Deus usa é o Paulo, o pequeno. Olha que ele era. Todo mundo desejava ser como Saulo. Quando Saulo estava na época de Saulo, de judeu, ele era com certeza desejado, todo mundo ser igual a ele, porque ele era um padrão maravilhoso. Mas isso não é para edificação. Isso era algo público. Todo mundo conhecia Saulo, todo mundo desejava ser como ele, mas isso era público. Deus não usa essas coisas para edificação. Para edificação tem que ser algo pequeno, desprezível, secreto.
Eu sou, ele vai contar, Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Olha o que o desejado produz. Perseguição. De que são testemunhas os sumos sacerdotes, todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase a meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, desejado, desejado, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Interessante, não é, irmãos? Como o Senhor falou. Por que o Senhor exaltou Jesus, o Nazareno? Por quê? Por que o Senhor falou assim: Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Por que ele falou que eu sou Jesus, o Nazareno? Porque Nazaré pode vir alguma coisa boa? Lembre-se lá de João capítulo 1, que Natanael falou assim: mas Nazaré pode vir alguma coisa boa? É como se eu falou assim: olha, ô desejado, Saulo, eu sou Jesus que vim de Nazaré, que não pode vir coisa boa nenhuma. Eu sou pequenininho. Eu sou Jesus desprezível. Você quer me seguir? Você quer ser transformado? Você quer transformar-se num seguidor do Nazareno, desprezível, que não vê coisa boa nenhuma? A quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então, tá vendo? Saulo não estava sozinho fisicamente, mas a experiência do ouvir, de ver e ouvir, essa experiência é individual e secreta. Só ele entendeu. Era um novo nome dado por uma pedrinha, um novo nome escrito agora no coração de um homem que seria agora usado para a edificação da igreja, virar uma pedra. Ele antes era uma pedra para tropeço e destruição. Agora ele é uma pedra para edificação, por receber um nome novo que só ele e o Senhor conhecem. Aí, aí vem no versículo 10. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ele morava, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, e disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. A primeira coisa que o Senhor nos escolhe é para conhecer a vontade de Deus. Segundo, veres o justo. Depois que você conhece a vontade do Senhor, qual é a vontade do Senhor? É ver Cristo. A vontade do Senhor é que cada um de nós veja 24 horas por dia, por toda a nossa vida cristã, Cristo, somente Cristo. E ouvir uma voz da sua própria boca, e ouvir uma voz que vem do próprio Senhor. Não é um ouvir o que o Senhor falou comigo através da boca de outra pessoa. É ouvir algo que o Senhor falou da própria boca do Senhor. É uma experiência única, singular, individual, secreta. Ouvir algo da própria boca do Senhor. Só eu e você, só eu e o Senhor sabemos quem é esse novo nome. Porque terá de ser seu testemunho diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Então, é muito rico a experiência de Saulo, porque quando Saulo, primeira coisa, quando Saulo estava no caminho da massa, estava chegando, era o Saulão, vendo tudo, né? Tinha uma visão maravilhosa, apareceu uma luz. A última coisa que ele viu antes de ficar cego, quem foi? Foi o Senhor. Aí ele ficou cego 3 dias. Aí quando ele abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu foi um irmão, Ananias. Irmão, quando nós vemos o Senhor, nos transforma de tal maneira que quando nós abrimos os olhos, depois da transformação, quem nós vemos são os irmãos. Quando nós encontramos o Senhor aquele dia, eu me lembro o dia que eu fui salvo.
Eu me lembro, no final de julho de 1992, no sábado à noite, quando eu vi o Senhor pela primeira vez, e o Senhor me expôs com uma grande luz também, eu vi o Senhor. Mas demorou alguns anos depois que eu vi o Senhor da minha salvação, 4 anos para que o Senhor abrisse meus olhos e eu visse os irmãos. A primeira coisa que eu devia ter visto depois que eu vi o Senhor é: agora eu preciso ver os irmãos. A edificação da igreja. Agora eu sou o pequenininho para a edificação. Eu só sirvo para a edificação. Eu sou uma pedra com um novo nome. Só para isso que eu sirvo. Então, o nosso comissionamento muda, irmãos. Olha para Atos 26. Atos 26, Paulo conta a mesma história novamente, o testemunho dele. Só que aqui ele mostra uma coisa um pouquinho diferente, né? Eu não vou ler, não, por causa do tempo, mas vamos em Atos 22 mesmo. Antes, antes de Paulo, eu tenho que ser mais breve o tempo aqui. Antes de Paulo ver o Senhor, quando estava no caminho para Damasco, ele deixou bem claro em Atos 22 de onde veio a comissão dele. Ele veio a comissão, ele ganhou a comissão dos homens. Ele pegou carta das sinagogas para autorização das sinagogas, dos sacerdotes, dos fariseus, né? Pegou carta com autorização para ir para Damasco prender os cristãos. Então a comissão e a autoridade de Saulo veio dos homens. Mas quando ele encontrou o Senhor, e ele foi transformado de desejado, Saulo, por pequeno, agora a comissão dele e a autoridade dele veio do Senhor, não mais dos homens. Agora ele ganhou a autoridade, comissão. Você terá que ser a minha testemunha. Eu te escolhi para isso. E não te preocupes, porque ninguém há de fazer mal. Porque eu serei contigo. A autoridade minha está com você. Agora você vai ser, a sua comissão é a edificação da igreja. Você ganhou, você tinha a comissão dos homens, a autoridade dos homens, agora mudou. A sua comissão e a sua autoridade vem de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Bom, e nós vimos até aqui o que eu falei mais para os irmãos aqui, tentei detalhar a questão do novo nome. Como o novo nome mostra uma transformação de pessoa. Mas agora o que eu quero tocar é no ponto, o segundo ponto de Apocalipse 2,17, porque lá fala assim que o vencedor receberá uma pedrinha com um novo nome. Então eu falei até agora para vocês exemplos de pedrinha e novo nome, pessoas que receberam um novo nome. Mas agora vem a segunda parte do versículo que fala: a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, eu vou tocar nesse ponto agora. É a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Ou seja, é algo questão de ser secreto. Relacionamento secreto e profundo e secreto. Porque o vencedor tem essa experiência íntima, secreta e profunda. Ele valoriza as coisas secretas. E agora nós vamos entrar nesse ponto. E aqui eu estou aproveitando para tocar no livro do Watchman Nee, que o Doces Cheios, que ele fala um abismo chama outro abismo, né? Nós até lemos no grupo familiar, mas tem princípios maravilhosos, eu quero tocar com os irmãos. Vamos para Salmo 42, 7. Salmo 42, 7. Esse versículo, quando o Monte explicou, ganhou uma luz maravilhosa, como eu nunca havia percebido antes. Salmo 42, 7 fala assim: um abismo chama outro abismo. Eu queria tocar só nesse ponto aqui. Um abismo chama outro abismo. Esse versículo eu sempre entendia no lado negativo dele. Que um abismo, uma coisa negativa, acaba chamando outra coisa negativa. Mas ele também é aplicado para as coisas positivas. Aqui fala que um abismo chama, ele fala, ele chama, ele conversa, ele atrai outro abismo. Agora, o que é um abismo? Um abismo é uma coisa profunda, uma profundidade chama, atrai outro abismo, outra coisa profunda. O que isso quer dizer? Que quando, aplicando o lado positivo, quando nós temos profundidade diante de Deus, quando nós temos intimidade, raízes profundas com Deus, essa experiência profunda nossa, secreta, é que vai atrair outras pessoas também a desejarem ter uma vida secreta e profunda com Deus. Porque uma coisa profunda que é um abismo chama, atrai outros para ter coisas profundas, outros abismos para ter coisas profundas com Deus também. Irmão, é a intimidade que atrai as pessoas.
Por isso que eu usei, não sei se vocês perceberam isso, no convite que eu enviei para essa mensagem, eu usei a figura de um iceberg. Um iceberg que você vê na superfície do iceberg é um grande bloco de gelo, né? Quando o que você vê na parte fora da água, acima da água do iceberg, é a menor parte do iceberg. A maior parte do iceberg é o que está debaixo da água, é o profundo. E essa parte profunda do iceberg dá estabilidade para ele. As pessoas olham para o iceberg e acham que ele é pequenininho, mas o que está lá no fundo é monstruoso. Derrubou o Titanic. Não, o Titanic não desviou do iceberg porque falou assim: ah, não, aquilo aí é uma pedra de gelo qualquer. Ele não sabia que embaixo da água havia uma monstruosa montanha de gelo. É o mesmo princípio de uma árvore. Por isso nós cantamos hoje Jeremias. Vamos ler lá, Jeremias 17? Por isso eu quis começar cantando Jeremias 17 com os irmãos. Vamos ler Jeremias 17. Fala assim, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O homem que confia no Senhor, irmão e irmã, o homem cuja esperança é o Senhor, quer dizer que ele tem uma intimidade com o Senhor profunda demais. Ele confia no Senhor. Mas de onde vem essa confiança? Se ele confia no Senhor, ninguém confia no Senhor do dia para a noite. Ninguém confia no Senhor assim, ó. Olha para sua experiência. Diga que você creu, você confia no Senhor assim, ó. A sua esperança é o Senhor assim, ó. Não. Confiança, não porque o Senhor não seja digno de confiança, não porque o Senhor não seja confiável. O Senhor é confiável. Na verdade, o Senhor é a própria confiança. Se há algo que é confiável nesse universo, é o Senhor. Mas porque nós não aprendemos a confiar no Senhor ainda. Nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade em ter o Senhor como nossa esperança. Mas o homem que confia no Senhor é que ele tem experiência, ele tem raízes com Deus. Ele aprofundou, ele criou parte secreta da experiência dele com Deus, que é a confiança e a esperança no Senhor. Isso é algo secreto. Ele estendeu raízes. Por isso que o versículo continua, versículo 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa dar fruto. O homem que confia no Senhor e tem raízes, ele, primeiro, que mais importa para Deus não é o que ele faz, é o que ele é. O versículo 17 fala assim, versículo 8, porque ele é, não é o que ele produz, é o que ele é. O mais importante para Deus é, ele é ou não é uma árvore com raízes profundas. Porque se ele é tal árvore com raízes profundas, certamente ele dará frutos. Aí ele vai ter uma obra digna do que ele é. Porque ele é um homem plantado junto às águas, ele produz fruto. Ó, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que ele é, vai produzir o que ele vai dar. O que ele é que produz o fruto. Não começa dizendo o que ele dá fruto, começa o que ele é. E ele é. Você olha para a árvore, a árvore, aquele copo da árvore, você acha monstruoso. Mas quanto mais alta for a árvore, mais profundos são as raízes e mais robustas são as raízes dela. O que você vê acima da superfície é muito menor do que você vê secretamente embaixo da superfície. É profundo, vai muito profundo. Se você olhou a folha da árvore, da verdinha, é porque ele tem raiz profunda demais, que vai até as fontes de água. Ele vai atrás das profundezas. O homem que confia no Senhor, ele confia no Senhor porque ele aprendeu a procurar intimidade profunda com o Senhor. Ele é profundo, ele vai na profundeza, ele vai lá embaixo, ele estende raiz, ele tem uma vida secreta, ele está enraizado em Cristo. Cristo é a terra dele que vai profundo. Ele não é abalado, porque ele tem raízes profundas. A parte profunda é a parte secreta. E a parte profunda também é a parte protegida. Como as raízes que sustentam a árvore, e a parte profunda é que sustenta a árvore.
O que sustenta um homem que confia no Senhor é a intimidade profunda dele com Deus, as experiências secretas dele com Deus. Isso é tão profundo que você não vê. Só eu e o Senhor conhecemos o novo nome que ele me dá. É algo profundo. O novo nome ninguém conhece, só quem recebe, quem dá. E é essa parte secreta que segura, sustenta a vida da árvore. É a parte secreta que sustenta o cristão. Irmão, o que nos sustenta não é a nossa vida pública diante dos irmãos, não é a nossa vida secreta. O que nos sustenta não é o que os irmãos veem, é o que nós temos de profundidade com Deus. E essa parte secreta não será atingida, porque está guardada embaixo da terra. É secreto. A partir do momento que as raízes de uma árvore tornam-se superficial, ela será atacada por tudo quanto é tipo de praga e ela vai morrer. E se ela superficializar suas raízes, ela cai. Quando o homem cristão, quando um homem espiritual, que é espiritual, cai, quando ele deixa de ter uma vida profunda com Deus, intimidade, e ele expõe para as pessoas as suas experiências secretas com Deus. Irmãos, isso é perigoso. Vai sofrer ataque do inimigo. As raízes estão ficando superficiais. Quando alguém fala tudo que ele tem de experiência com Deus, ele é superficial demais. As raízes dele é todo mundo público, todo mundo vê. Vamos ver o exemplo do Senhor? Mas assim, vamos pegar o Velho Testamento primeiro, né? Vamos pegar no sentido da Bíblia, né? Igual eu gosto de fazer com os irmãos. Vocês se recordam de Davi? Eu não vou ler por causa do tempo. Mas vocês se recordam da experiência de Davi? Davi, um dia, ele quis fazer um censo do exército que ele possuía. Quando ele quis fazer um censo, o censo torna algo público. Quando você faz um censo, está querendo dizer publicamente tudo que você possui. Sem o censo, ninguém sabe o que você possui. Por exemplo, se o Brasil não fizer o censo dele, ele não sabe quantas pessoas moram no Brasil, qual a população do Brasil. Se você não faz um censo, você não sabe quantas pessoas são alfabetizadas, quantas são analfabetas, quanto o brasileiro ganha, quanto o brasileiro não ganha, quantas mulheres tem no Brasil, quantos homens tem no Brasil, quantas crianças tem no Brasil, qual é a religião das pessoas, o que as pessoas gostam, qual é o emprego, qual é o nível de escolaridade, você não sabe nada. É tudo secreto. Você fez o censo, você torna tudo público. Quando Davi fez o censo, pegou todo o seu exército, fez um censo, ele tornou as coisas, a força que ele tinha, que era o exército, que Deus deu para ele, a força que ele tinha que vencer todas as batalhas, ele tornou a força de Deus, deu para ele, pública. Ao tornar público, isso introduziu a morte. Porque aí, quando ele fez isso, Deus pegou e mandou a morte, o anjo exterminador, ele saiu matando todo o exército. Porque até que Davi se arrependesse. E o anjo parou da morte, parou justamente no lugar onde seria construído o templo no futuro. Porque o templo é algo de intimidade com Deus. O templo tem uma parte mais interna, que era parou justamente onde estava na era do Jebuseu, né? De Araúna, no Jebuseu, que era onde era a pedra onde Abraão quase sacrificou Abraão. Não, perdão, que Abraão quase sacrificou Isaac, que é justamente onde está o Santo dos Santos, a parte mais íntima e secreta. A morte só para quando chega na parte mais íntima e secreta novamente, quando há arrependimento para as coisas íntimas e secretas. O anjo parou bem em cima, onde ficaria o Santo dos Santos, onde seria reconstruído o templo e a parte mais íntima do Santo dos Santos, no Monte Moriá. Irmãos, se nós tornarmos público a força que Deus nos deu, nossos exércitos, a morte entra. Outra experiência que você se recorda, eu não vou ler para vocês, é do rei Ezequiel. Vocês lembram de Ezequiel? Ezequias, perdão. Está lá em Isaías. Esse eu queria ler para os irmãos. Isaías 39. Isaías 39. Isaías 39 fala do rei Ezequias. Ezequias tinha ficado doente, foi curado. Vocês lembram disso? Que ele orou ao Senhor, o Senhor deu mais anos para ele. Ele teve uma experiência maravilhosa, né? No versículo, ele orou ao Senhor e
E o Senhor respondeu, né? Então foi assim, algo maravilhoso a cura dele. Aí, quando chega inclusive, olha que ele tinha tido uma cura tão maravilhosa que o Senhor fez até retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Lembra disso? Por exemplo, Isaías 38, versículo 6 fala assim: Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então o Senhor fez algo maravilhoso. Que veio, olha o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, a teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Aí é a sombra regredir. O Senhor não só curou Ezequias da doença mortal dele, que assentou 15 anos, ele deu ainda um sinal maravilhoso, fez a sombra voltar 10 graus do relógio do sol. O sol voltou 10 graus, irmãos. Ou seja, ele teve uma experiência íntima e profunda de cura com Deus. Mas, depois disso que ele fez, ele pegou, quando chegou essa notícia ao rei da Babilônia, o rei da Babilônia enviou mensageiros com presentes para Ezequias. Aí, quando os mensageiros chegaram para dar os presentes para Ezequias, Ezequias pegou as coisas secretas que ele tinha, preciosas, que eram os tesouros do rei de Israel, e abriu e expôs publicamente para os babilônicos, os emissários da Babilônia verem. Você lembra disso? É, olha, vamos ler Isaías 39, versículo 1. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha se convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias pegou as coisas preciosas, privadas, secretas do tesouro de Israel e tornou públicas. O inimigo. Quando você pega as coisas preciosas e torna-se públicas, vai sofrer ataque. O inimigo vai vir. Se você pegar as raízes da árvore, expor elas, vai vir todos os ataques que você pode imaginar, fungos, bactérias, etc. O homem vem, corta a raiz, passa por cima. Olha o que aconteceu. Versículo 3. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Dois pontos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, que um deles, teoria, foi Daniel. Né? Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então, ele tornou público, aí Isaías falou para ele assim, Deus falou assim através de Isaías, já que você tornou público que era secreto, você vai sofrer ataque, o inimigo vai vir um dia para tomar tudo que você tem. Irmão, nós cristãos precisamos aprender a ter experiências secretas e íntimas com o Senhor. Quantas vezes, irmão, tem experiência com o Senhor e a gente abre, publica para todos os irmãos, para todo mundo ver. É, não é? Todo mundo tem que ver. Tira foto, mostra para todo mundo. Pregou o evangelho, tira foto, pum! Quantas vezes eu falei, irmãos, os irmãos, eu falei para os irmãos, falei, irmãos, por favor, parem de tirar fotos. Parem de tirar fotos. Pregava evangelho, tirava foto. Vendia um livro, tirava foto. Vendia outro livro, tirava foto. Para que isso, irmão? Que intuito é esse? Ah, não, é para encorajar os outros. Quem falou que é para encorajar os outros, irmão? Isso não é o modelo que o nosso Senhor fez. Isso não é o modelo que o Senhor nos ensina.
Um cristão que expõe as coisas, as experiências deles para os outros, ele é superficial. Nunca vai ter a experiência de um abismo chamar outro abismo, uma profundidade chamar outra coisa profunda. Ele não tem raiz com Deus. Ele sai falando tudo que Deus fala. Deus faz com ele. Ele nunca vai ter experiência de ter um nome que ninguém conhece. Só quem recebe e quem dá. Por que não? Nunca vai ter experiência. Porque ele pega tudo e fala para todo mundo. Todo mundo conhece. Não é um nome que só ele conhece, o Senhor conhece. Ele fala para todo mundo. Ah, o Senhor mudou meu nome. O Senhor mudou meu nome. O Senhor mudou meu nome. Vem cá, ó a foto. O Instagram. Olha aqui. Olha o YouTube. Olha isso aqui. Ué, nunca vai ter essa experiência. Tudo é exposto. Tudo é tirado foto. Tudo é público. Nada serve para edificação, irmão. Ah, irmão, peraí, irmão Gustavo. A gente não pode dar testemunho da nossa experiência? Podemos, mas contando que o Espírito nos guie para isso. O Espírito precisa nos falar. Nós precisamos ter permissão do Senhor para isso. Só o Senhor pode falar para nós o que nós devemos falar ou não para os irmãos. E devemos guardar coisas profundas. Vamos ver mais exemplos. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver o Senhor Jesus? Vamos ver como era o nosso Senhor. Nós não seguimos ao Senhor? Ele não é o nosso Senhor? Ele não é o nosso padrão? Nós não estamos sendo conformados à imagem dele, à imagem de Cristo? Então, se nós estamos sendo conformados à imagem dele, ele é que tem que nos moldar. E não que os homens nos ensinam. Vamos ver como o Senhor era. Vamos ver lá. Vamos ver Marcos capítulo 14. Não, Mateus. Vamos começar pelo Evangelho de Mateus. Eu vou ser mais rápido aqui, tá, irmãos? Mateus 14, versículo 23. Olha só. Olha como o Senhor era aqui. Ó 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E cair na tarde, lá estava ele só. O Senhor não perdia a oportunidade de ter uma experiência de intimidade secreta com Deus. Lá estava ele só, entre ele e o Senhor. Isso chama-se raízes profundas, que só o Senhor e o Pai conhecem. Vamos ver Mateus capítulo 5? Olha só. Capítulo 5, você falou assim, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas peraí, irmão Gustavo. Aqui, o senhor está falando que nós devemos brilhar para todo mundo ver, para que as pessoas possam ver as boas obras que nós fazemos e glorifiquem nosso Pai. Então, a coisa aqui é pública. Não, irmãos. De certa forma, sim. Nós devemos expor, nós estamos aqui para ser um testemunho nesse mundo, nós somos a luz desse mundo. Mas, irmãos, não é que nós expomos as nossas obras. Nós não expomos obras nenhuma. Nós simplesmente brilhamos. Quando nós brilhamos, as próprias pessoas, elas veem as boas obras que nós fazemos, não que nós mostramos para elas. É tudo uma questão do nosso coração. Entendeu, irmãos? Você pega uma luz e brilha. Quando nós brilhamos a luz, essa luz que nós brilhamos, que é Cristo em nós, é as boas obras que nós fazemos. Só que nós não propagandeamos isso, não tornamos isso público. Automaticamente as pessoas veem isso em nós, mas não é porque nós falamos, é porque elas percebem nossa vida. É diferente. Não é o que nós falamos, é o que nós somos. Entenderam? Aqui falou assim, aqui o senhor falou assim, vós tendes a luz do mundo. Não, nós não temos a luz do mundo. Nós somos, é o que nós somos. Somos a luz do mundo. E o que nós somos produz boas obras. Essas boas obras expressam não a nós, mas a Deus. Por isso fala aqui, ó, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vocês. Não! Vejam as vossas boas obras e isso produza glória para Deus
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós somos adequados e corretos, quando o nosso testemunho é verdadeiro e correto, irmãos, isso produz glória para Deus, para o Pai, e não para nós. Agora, quando nós propagandeamos, isso vai produzir glória para nós, e não para o nosso Pai. Aí, vai lá no Mateus 6. Aí, Mateus 6 fala assim, ó, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Parece que é contraditório o que o senhor falou antes, mas não. Expliquei para você o que o senhor falou em Mateus 5. Quando nós somos corretos, abrimos a boca e testemunhamos só o que o senhor nos permite, isso gera glória para Deus. Aí nós não estamos fazendo isso diante dos homens. Agora aqui, olha o que isso fala aqui, ó. Guardai-vos e ser a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. De outra sorte, vocês nunca terão uma pedrinha com um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Toca trombeta. Pô, 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 pô. Ó, eu oferto. Ó, estamos ofertando. Ó, que isso, irmãos? Aqui pregou o evangelho. Foto. Olha aqui quando você converter. Que vergonha, irmão. Para ser, ó, nas sinagogas, nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Glorificado pelos homens. Não produz glória por Pai, produz glória pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa dos homens, mas nunca vai ter a experiência de receber uma pedrinha com o nome que só ele e o Senhor conhecem. Porque todo mundo conhece. Todo mundo fala para todo mundo. Tu, porém, ao dar a esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Por que fala teu pai? Porque é uma questão de relacionamento de vida entre pai e filho. Irmão, quando nós temos a vida do nosso pai, a vida celestial, a vida do nosso pai é uma vida secreta. É algo entre nós e o pai, entre o pai e eu. É uma questão de relacionamento entre pai e filho secreto. 5. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Eles gostam de orar para ser aberto, visto. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. É raízes. É o que o Senhor fez, ir para o monte. Ele, o Senhor. E teu pai que vem em secreto, que vê em secreto. Irmão, o Senhor não vê publicamente, o Senhor só vê em secreto. O que é público, os homens viram, mas Deus não viu. O que é secreto, o Pai viu. Os homens não viram, mas o Pai viu. Eu te pergunto, irmão, quem é que nós queremos que veja? Nos veja, os homens ou o Pai? Quem que importa para mim e para você, os homens ou o Pai? Qual olhar você quer atrair, dos homens ou do Pai? Porque se os homens viram, o Pai não vê. Mas se o Pai vê, os homens não viram. Porque o Pai, ele só vê em secreto. Te recompensará. Aí, jejuar, a mesma coisa. Versículo 16. Quando jejuares, não mostreis contristado com os hipócritas, porque desfigura o rosto, com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, e com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai que em secreto, teu pai que vê em secreto, te recompensará. Muito bem. Isso aqui é o Senhor falando. Agora vamos ver a própria experiência do Senhor? Vamos lá. Rapidinho agora. Mateus 9. Agora, irmãos, acompanha os versículos. Marcos. Agora acompanha os versículos, irmãos, porque agora os versículos são profundos, né?
Marcos, todos são, mas Marcos 1,44. Olha a experiência do próprio Senhor. 1,44. Aqui o Senhor havia curado um leproso. Depois de curar o leproso, ele falou assim: ele disse, olha, falou para o leproso, não digas nada a ninguém, mas vai, mostre ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir testemunho ao povo. Então, o Senhor curou o leproso e falou assim: ó, não fala nada para ninguém. Não fala, não toca, não fala nada para ninguém, quanto para ninguém, não. É algo secreto. Olha o 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecer fora, em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. O Senhor nunca quis publicidade. Mas o Senhor falou para o leproso curado: não fala para ninguém. Ele falava para a galera, para todo mundo. Quanto mais eu falava, não fale para ninguém, é que ele falava mesmo. O Senhor dá uma experiência de cura para mim e para você. O Senhor nos cura interiormente ou exteriormente. O Senhor nos cura de uma doença física ou doença espiritual. O Senhor nos cura. Fala assim: isso é entre eu e você. É o nome secreto que só eu e você tem. Aí você faz, todo mundo, sacando para todo mundo. Que é isso? O Senhor nem mandou a gente fazer isso. Marcos 5,43. Olha como se repete. Marcos 5,43. Aqui, o Senhor havia curado a filha de Jairo. Lembra da filha de Jairo? Olha o 41. Tomando-a pela mão, diz: Talita cum, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes, é uma ordem, expressamente que ninguém o soubesse. E mandou que desse comer a menina. Que ninguém o soubesse. O Senhor valorizava as coisas preciosas que são secretas e não públicas. Marcos 7, 36. Aqui você curou um surdo e um gago. Olha só. Isso aqui, ó Senhor. Não, isso aqui eu tenho que ler para você. Versículo 31. De novo, Marcos 7, 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago. Surdo, ele não ouvia. Gago, não sabia, não conseguia falar, não saía nada. Ele falava, mas falava mudo, né? Não era mudo, mas assim, você entende, não conseguia sair uma frase, né? E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, tira da coisa pública, a parte, pôs os dedos nos ouvidos, e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, quer dizer, abra-te, abra-te, abra tua boca para falar, abra teus ouvidos para ouvir. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Ele estava curado. Agora ele podia falar. Porém, ele podia ouvir a Deus agora e podia falar as coisas de Deus. Porém, olha o que aconteceu. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ó Senhor Jesus. Estava em sentido oposto ao que o Senhor mandou. O Senhor curou o gago para ele falar as coisas de Deus. Agora ele começou a falar todas as coisas preciosas para fora e não reteve o que era secreto. Bom, o Senhor abriu nossa boca. O Senhor curou nosso ouvido, nós ouvimos o Senhor. Hoje nós não somos gagos mais. Mas é isso, o Senhor nos fala: não fale para os outros as coisas profundas. Guarde para você as raízes. Aí nós saímos e fala para todo mundo. E quanto mais você fala, não exponha, aí mais nós expomos. Não divulgue, aí mais nós divulgamos. Nós estamos usando errado a boca que o Senhor curou? O Senhor curou a boca para nós sairmos e falar para todo mundo? Não, o Senhor curou para nós falarmos a palavra de Deus e não expor as coisas preciosas. Marcos 9, 9.
Ao descerem do monte, aqui foi a transfiguração. Se eu tinha acabado de ter a transfiguração, transfigurou. E estava só Pedro, Tiago e João. No monte da transfiguração estava o Senhor, Pedro, Tiago e João. Ao descer do monte, aí acabou a transfiguração, descer do monte, da transfiguração. Ao descer do monte, ordenou-lhes Jesus, tudo é ordem, ó. Ordenou Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então, irmãos, o Senhor, ele nos dá a ordem de segredo. Agora, para sempre, não. Às vezes, pode chegar um tempo, depois o Senhor nos permite abrir e falar. É toda questão de... Bom, quer dizer que eu não posso dar um testemunho que o Senhor fez comigo que eu vi? Pode, mas contando que o Senhor autorize. Autorize. Se o Senhor não nos der autorização, não faça nada. O Senhor te mandou tirar foto e divulgar? Não. Então, por que você está fazendo isso? Ah, mas também o Senhor não mandou não fazer. Olha, se o Senhor não mandou você fazer, não faça nada. Espere a ordem do Senhor, porque Ele sabe, Ele ordena. Olha João, capítulo 6. Estou terminando, irmão. João 6,15. Aqui o Senhor havia curado, em João 6,15, o Senhor tinha feito a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, aquele milagre de alimentar a multidão, não é? Aí falou aqui, ó. Olha o versículo. Aí o que a multidão fez? Ó, 14. Vendo, pois, os homens o sinal que os fizeram, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O Senhor não queria publicidade. O Senhor fugiu. Aí no capítulo 7, olha só. Olha o que os próprios irmãos de carne, biológico do Senhor, propuseram para ele. João capítulo 7. Versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa tabernáculo, estava próxima. Dirigiu-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Veja as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Tá vendo, irmãos? Os irmãos fizeram a tentação, os irmãos biológicos do Senhor, fizeram a tentação para o Senhor. Olha, se você quer ser conhecido, faz negócio público, divulga, faz público. Isso era um sinal de incredulidade. Disse, pois, Jesus, versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O que o Senhor quis dizer com isso? Quis dizer com isso o seguinte: olha, vocês que vivem no velho homem, estão na carne, para você todo o tempo é tempo. Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas o meu tempo é restringido pelo Pai. Eu só vou para a festa e só faço o que eu preciso fazer quando o Pai me mandar. E não é minha hora ainda. Eu estou debaixo do controle do Pai. O cristão tem raízes, o tempo dele não é o tempo dele, toda hora é tempo. Não. O cristão tem raízes com Deus, tem intimidade, e comeu maná escondido, que tem uma pedrinha oculta, com um nome que ninguém conhece, ele está debaixo do controle do Espírito. O tempo dele é quando o Pai determina. Eu só faço, só vou dar um testemunho, só vou falar para as pessoas a experiência que eu tive quando o Pai, quando o Senhor me permitir. Só vou para a festa pública e falar para todo mundo o que eu deveria fazer se o Pai me ordenar. Senão, ficarei em silêncio até a hora que o Pai dizer, pode ir agora. Olha a experiência de Paulo. Agora vamos para Paulo, rapidinho, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 1. Paulo fala assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. Paulo, ele era tão espiritual, tinha raízes tão profundas com Deus, que ele esperou 14 anos para falar a experiência de arrebatamento que ele teve. 14 anos ele esperou.
Nós não conseguimos esperar nem um mês para contar para os irmãos a experiência que nós tivemos com Deus. Ele segurou essa experiência em secreto 14 anos. E mesmo aqui que ele estava contando, ele não revelou tudo. Nós não sabemos o que ele viu lá. Sabemos para onde ele foi, mas o que ele viu lá? Nós não sabemos. Ele falou assim, óbvio que ele falou no versículo 4, as quais não é lícito ao homem referir. Mesmo quando ele contou a experiência, ainda deixou as coisas ainda secretas. O que ele viu lá, Paulo? Conta para mim como é que foi lá no paraíso. Não posso falar, Deus não permite. Não é lícito ao homem referir-se. Mas quem falou quem está te travando de contar, Paulo? O Senhor. O Senhor não me permite. E essas coisas preciosas, irmãos, que Paulo viu, isso é tão precioso que abriu brecha para ataques. O pouquinho que ele expôs, 14 anos, o Senhor teve que colocar um espinho na carne. Puf! Questão do inimigo veio. O espinho era o espinho de Satanás, mas profetiar ele. O Senhor teve que colocar um espinho para guardar ele. Sempre quando nós expomos as coisas secretas, abre chance para o inimigo atacar. Claro, Paulo aqui abriu a experiência muito pouco. Ele guardou muitas coisas enraizadas, secretas ainda. Debaixo do solo que ninguém vê, porque ele não contou o que tinha lá. Agora, olha a experiência de João. Assim, antes de falar de João, deixa eu dizer uma coisa de Paulo para terminar aqui. Uma frase do Watchman que tocou muito. Ele fala assim: muitos querem ter a vida que Paulo tinha, mas não querem ter as raízes que Paulo tinha. Para se ter a parte externa que todo mundo viu de Paulo, precisava ter a parte secreta que ninguém viu de Paulo, que era a intimidade com Deus. Se um dia nós queremos ser alguém que tem uma experiência com os grandes servos de Deus, saiba, irmãos, nós precisamos ter experiências 10 vezes mais maiores e profundas que eles tinham secretas com Deus. É uma intimidade, irmãos, secreta que ninguém sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, George Miller, né? George Miller foi considerado um grande homem de oração, teve mais de 150 mil orações respondidas. Ah, quem não queria ser um George Miller? Mas você sabia que George Miller, todos os dias, ele lia a Bíblia de joelhos? Sabia que ele passava horas lendo a Bíblia de joelhos? Porque era sinal de respeito? Todo mundo quer ter as orações respondidas, mas quem quer ler a Bíblia de joelhos? Essas coisas nós só ficamos sabendo porque ele escreveu no diário dele, só foi revelado depois que ele morreu. Deus dá experiência para os seus servos para que sejam glória para ele, para Deus. Mas Deus só permite que isso torne-se público quando de fato for o tempo que isso produzirá glória para Deus. Se Deus não nos autorizar, é porque isso vai produzir glória para o homem. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a ter a vida oculta. Queria terminar com a experiência de João. Agora, por favor, leiam comigo, é o último versículo que eu vou ler. João capítulo 10. Olha que experiência. Quando eu chegar em João 10, vocês vão ver isso aqui. Quando eu li isso aqui a primeira vez em João 10, eu fiquei até chateado, eu fiquei triste. Eu fiquei magoado com Deus. Eu fiquei chateado com Deus. Eu falei assim, não, Senhor, não é possível que você falar isso. Eu fiquei chateado. Vocês vão entender quando chegar Apocalipse 10. Vão ficar assim, vocês vão ficar chateados também. Mas vamos ler lá. João 10, versículo 1. Perdão, Apocalipse 10, versículo 1. Leia comigo, olha só. Olha que experiência. Vi outro, aqui é João falando. João escreveu o Evangelho de João. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como chamas de fogo. Tudo isso que eu vou explicar quando chegarmos em João 10, em Apocalipse 10. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou, olha agora, e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Olha agora, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Quando eu li isso aqui, eu fiquei chateado com Deus. Eu falei, Senhor, por que você não permitiu que João escrevesse? Eu queria saber o que o trovão falou. O que esse trovão falou, Senhor? Não é possível vamos deixar aqui morto de desejo de saber o que esse trovão falou. Nós não sabemos, ninguém sabe.
Não tem sapo, porque João não escreveu. E por que João não escreveu? Porque o Senhor não permitiu. Se fosse assim, guarda em segredo o que ele falou. Mas, Senhor, que perda! Que grande perda para o corpo de Cristo! Nossa, se a gente soubesse o que esses trovões falaram. O Senhor não pensa assim. O Senhor sabe o que é perda e o que não é perda. O que é perda e o que é lucro para o corpo de Cristo. O Senhor falou assim, não escreva. Guarde em segredo. E aí? A pergunta para nós é, o que o Senhor falou conosco, nós temos escrevido? Ou o Senhor tem dito, guarde em segredo? Lembre-se, irmãos, para terminar, um vencedor, ele aprende ao valor de uma pedrinha que tem um nome que ninguém conhece, a não ser ele que recebe e o Senhor que deu. É uma experiência que só ele, o Senhor, conhece. Jesus é o Senhor. Então, final de Apocalipse 2,17 é coisas escondidas. É maná escondido em nome que ninguém conhece. Jesus é o Senhor.